Vascaíno, reformulação no elenco Cruz Maltino. Duas peças que antes eram intocáveis podem deixar o Vasco da Gama e a situação de reforços. Jornal importante aqui no estado do Rio de Janeiro confirma interesse do Vasco da Gama em dois jogadores importantes no cenário brasileiro. E é o seguinte, vamos falar bastante aí sobre as categorias de base do Vasco, situação envolvendo aí o Maracanã e esse jogo aí entre Vasco da Gama e Grêmio, hein? Promete. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Galera, se inscreva mesmo no nosso canal, que a gente sempre está pedindo, é de graça. Se você não gostar, depois você cancela aí a nossa inscrição, certo? Vamos começar falando aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Situação do jogador Ryan será definida na próxima semana. Paulo Brax, junto com os agentes aí do menino, vão se reunir para poder estender o contrato da promessa vascaína. Ryan, que é uma das joias aí, um dos jogadores mais valiosos da safra nova da base vascaína. 29ª rodada. Tudo dando certo para o Vasco da Gama. A gente viu a Ponte Preta vencendo o Sport Clube Recife, lá em Campinas. E ontem o Criciúma empatou com o Bahia. Então tá dando tudo certo para o Vasco. Secador ligado aí para cima do CRB, para cima do Londrina. E é o seguinte, né? Agora a gente tem que fazer o nosso papel. Pensar aí na equipe do Grêmio. E olha, a gente vai ter mudanças aí no esquema tático do Vasco da Gama. Jorginho vai abdicar do 4-3-3 e vai para o 4-4-2. O Jorginho conversou bastante aí com o Alex Teixeira, vai colocar ele junto com o Nenê, tá fazendo questão aí de não queimar esses atletas aí que são questionados quanto ao aspecto físico para ajeitar ali uma posição que eles possam jogar. A linha de frente do Vasco que está devendo, os últimos 4 jogos do Vasco só fizemos 3 gols, é muito pouco. E o que impressionou ontem foi a conversa do Jorginho no setor defensivo. E já adianto aqui, Léo Matos vai ser o titular da lateral direita, certo? Edmar continua na lateral esquerda. Isto foi o que a gente observou no treino de ontem. Agora, ele teve uma preocupação, principalmente ali com o Quinteiro, que não vive um bom momento. O jogador marcou um gol contra o Bahia, cometeu um pênalti no jogo contra o Brusque. Então, ele tem conversado aí, preocupado com determinados jogadores. Raniel pode aparecer no time como titular, isto mesmo, né? A gente não vai contar aí com o Ignaldo, o Raniel já está treinando aí com bola, volta ao time do Vasco da Gama, pelo menos para ser relacionado. Meus amigos, essa situação aí do Maracanã tá dando o que falar, hein? Isso mesmo. O Vasco vai entrar de cabeça mesmo. O Osório confirmou aí para tentar ficar com o Maracanã, com a concessão. É oficial aí, a 777 Partners tem muito interesse aí de colocar alguns jogos do Vasco no Maracanã. Inclusive, São Januário, que vai passar aí por uma modernização.
segundo o pessoal da SAF aí está dizendo, e vai precisar mais aí do Maracanã. 2 jogadores aí que antes eram insubstituíveis e podem deixar o Vasco da Gama. Isso mesmo. Vai, Juninho, mostra o teu potencial. Juninho ontem recebeu uma proposta do futebol mexicano, segundo o jornal O Dia, e pode deixar o Vasco da Gama aí no término da Série B. Outro jogador que tem recebido sondagens aí é Palácios. Palácios, muito criticado internamente no Vasco da Gama. Pessoal falando que o Palácios tem problema aí psicológico. É isso mesmo. Então, Palácios e Juninho podendo deixar o Vasco da Gama aí. E essa situação aí de reforços, hein? Tem sido muito badalado aí. A verdade é o seguinte, que se a 777 Partners fizer 10% do que está sendo noticiado aí, vai ser muito bom aí para o Vasco da Gama. E a gente viu aí alguns jogadores aí, como foi o caso do Michel, do Oscar, do Pedro Raul, sendo especulados no Vasco da Gama. Ontem a gente teve um informativo sobre a situação envolvendo o Paulinho. Paulinho é um jogador que interessa, sim, a 777 Partners. O Vasco ainda tem 10% do Paulinho. Paulinho está se desligando aí no meio do ano que vem aí da equipe do Bayer Leverkusen e tem interesse de retornar ao Brasil. E eu estou travando aqui. Se o Paulinho voltar para o Brasil, a preferência é o Vasco da Gama, que detém aí 10% dele aí. Qualquer clube vai ser obrigado a falar com o Vasco da Gama. Isso é fato. E é o seguinte, meus amigos, surgiu aí a notícia aí sobre a situação de 2 jogadores aí, certo? Situação tem sido muito dita aí de reforços, né? Parceria que o Vasco está fazendo aí com o Bertolucci, e é o seguinte, o Vasco vai se reforçar para as laterais. O nome do Guga tá sendo muito especulado aí nos bastidores do Vasco da Gama. Inclusive, o Atlético vê como muito difícil a renovação de contrato do Guga, o lateral direito, e já procura um substituto pro Guga, assim como o lateral Kelvin interessa aí a 777 Partners, jogador que joga lá no Atlético Paranaense, que está tendo um ano aí perfeito. Então, é importante saber que, independentemente aí do Campeonato Brasileiro da Série B terminar, né, a gente já tenha já uma movimentação de mercado aí para fazer o planejamento para o próximo ano. Isso é muito importante. Mas me diz aí, torcedor do Vasco, gostou? Não gostou? Qual a sua expectativa aí para a montagem do elenco do Vasco no próximo ano? Deixa aí nos comentários. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!